Nós vamos ficar de pé, amém? Quero convidar você a ficar em pé, pegar a sua Bíblia, e nós vamos fazer uma leitura. Antes de nós começarmos a adorar, louvar o Senhor com cânticos, nós vamos ler os Salmos 63, a partir do verso 1. Aleluia, glória a Deus. Apesar do Senhor declarar que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, amém? Antes, devem ser conhecidas diante de Deus nossas necessidades, com oração e ação de graça. Ou seja, quando nós estamos ansiosos por alguma coisa, nós devemos ir aos pés do Senhor, lançar sobre o Senhor. Contudo, queridos, a ansiedade também pode ser um mecanismo pelo qual o Senhor colocou em nós para ser usado de uma forma positiva e não de uma forma negativa, a ansiedade, né? Como por exemplo aqui no Salmo 63, no verso 1, Davi diz assim: Deus, Tu és o meu Deus, cedo te buscarei. Depois ele diz: minha alma tem sede de Ti e minha carne anseia por Ti em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Onde que a ansiedade pode ser usada de uma forma positiva? Quando ela é canalizada em Deus, no Senhor. Ele diz: a minha alma tem sede de Ti e a minha carne anseia, tem ansiedade, anseia por Ti, anseia por Deus, deseja a Deus. Quantos aqui nessa noite desejam mais de Deus? Porque nós já temos, né, Ele conosco, Ele está sempre conosco. Mas quantos desejam mais de Deus? Quantos têm sede de Deus? Aleluia! Jesus mesmo disse no capítulo 7 de João: quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia! Será que nessa noite tem gente aqui sedenta de Deus? Será que tem aqui entre nós pessoas que têm sede de Jesus, sede do Senhor? Ele diz: a minha alma tem sede de Ti, minha carne anseia por Ti. Ele faz uma comparação, diz, como uma terra seca. A terra seca precisa de água, precisa de chuva. É como se o salmista estivesse desesperado pela presença de Deus. Amados, nesses dias é assim que o nosso coração tem que estar, desesperado, não por causa dos acontecimentos, não por causa desse vírus que temos visto que aos poucos vai se perdendo, vai acabando, mas desesperado pela presença de Deus, desesperado pelo Senhor, como se nós estivéssemos como uma terra seca, necessitando, precisando, clamando por chuva, e Ele é essa chuva. E que Ele venha sobre nós como chuva nessa noite, amém? Amém? Ele diz: como uma terra seca e sedenta, onde não há água, eu anseio por Ti. Então eu quero que você, com os olhos fechados ou abertos, não importa, mas que o seu coração esteja totalmente aberto e voltado para o Senhor nessa noite, e você possa dizer hoje aqui: Senhor, eu tenho sede de Ti, eu anseio pela Tua presença, eu desejo mais de Ti, eu quero mais de Ti, Senhor. Aleluia. Fecha os seus olhos, vamos falar com o Senhor, vamos adorar, louvar o Senhor. Ó querido Deus e Pai, nós fazemos das palavras de Davi as nossas palavras nesta noite, Senhor. Sim, Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o meu Deus. Cedo te buscarei, diz Ele. Assim, a minha alma, Senhor, tem sede de Ti. A nossa alma necessita, carece, tem sede do Senhor, tem sede de Ti, Senhor. Nossa carne anseia, sim, anseia pela Tua presença. Como uma terra seca, Senhor, nós ansiamos por Ti. Nós desejamos mais do Senhor, nós queremos mais de Ti. Nosso coração anela, nossa alma anela, deseja mais de Ti. Levante a sua voz aonde você está, comece a declarar o seu anseio, o seu desejo por Deus. Senhor, bendito seja o Seu nome.
nós te adoramos neste lugar. Queremos edificar para ti um trono de glória, um trono de louvor a ti, Senhor. Venha, Senhor, sacia nossa alma, sacia a minha alma, Senhor. Sacia o nosso coração, Senhor, que te deseja a cada dia, a cada manhã, a cada instante. Nosso coração te deseja mais do que ontem, amanhã mais do que hoje. Queremos desejar o Senhor, queremos te conhecer cada dia mais e mais, te amar mais e mais, Senhor. Som do nosso coração nesta noite, som do coração do seu povo que aqui está, Senhor. Que o teu Espírito venha envolver a sua igreja, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, tocar cada um dos teus filhos que aqui estão reunidos neste lugar. Que o teu Espírito Santo nos tome e nos conduza nesta noite a lugares mais profundos. Que o teu Espírito Santo nesta noite nos tome, e nos leve a ministrar neste lugar uma adoração, Deus, uma adoração profunda, uma adoração, Senhor, que sobe até o teu coração, Senhor, uma adoração que há de manifestar, de atrair a sua glória, uma adoração, Senhor, onde construirá para ti um lugar, para ti de honra, de glória. Que nesta noite, Senhor, o teu Espírito Santo comece a envolver o teu povo, comece a envolver os teus filhos que te adoram neste momento, que abre os lábios para te louvar, para te exaltar, para te agradecer. Ah, Senhor, do Deus, aleluia. Oh, levante a sua voz, as suas mãos. Comece a glorificar a Deus, igreja. Comece a exaltar a Jesus neste lugar. Aleluia. Comece a manifestar sua adoração com expressões, com palavras nesta noite. Declare lugar. Aleluia. Não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior, tu reinas sobre terra e céu. Só tu és Deus, tu és o maior. Não há outro como tu. Só tu és Deus, tu és o maior. Reinas sobre terra e céu. Só tu és Deus, tu és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar.
és Deus, tu és o maior. Não há outro como tu. Só tu és Deus, tu és o maior. Tu reinas sobre terra e céu. Só tu és Deus, tu és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar, e sempre proclamar teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, e não há outro igual a ele. A sua santidade nos constrange. Santo é Senhor, teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo é Jesus. Tu és santo, Senhor, santo. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, santo. Tu és santo, Jesus. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é.
glorioso, vem nos constranger, Senhor, com tua santidade. Vem nos constranger, Senhor, com tua santidade. Ó Deus Santo. Aleluia, aplauda aquele que é santo, digno de todo louvor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Primeiro Crônicas, capítulo 29. No verso 11, diz: Tua, ó Senhor, é a grandeza, o poder, a glória e a vitória, a majestade, porque tudo o que está no céu e na terra é teu. Teu é o reino, ó Senhor, e tu és exaltado como cabeça acima de tudo. Tanto as riquezas como a honra vêm de ti. E tu reinas sobre tudo, e na tua mão está o poder e a força. E na tua mão está o engrandecer e o dar poder a todos. Agora, pois, nosso Deus, damos graças a ti e louvamos o teu glorioso nome. Porém, quem sou eu e quem é o meu povo, para que sejamos capazes de oferecer tão voluntariamente desta maneira? Porque todas as coisas vêm de ti. Diga comigo: todas as coisas vêm de ti, Senhor. Amém? E do que é teu, temos dado a ti. Vou repetir. E do que é teu, temos dado aqui ao Senhor do quê? Hã? Temos dado ao Senhor do quê? Vou ler de novo. E do que é teu, temos dado a ti. Nós temos dado ao Senhor do quê? Do que é dele. É assim a vida de um filho de Deus agora. Nada nos pertence mais, nem nós mesmos pertencemos a Ele. Por isso, quando Deus nos pede e a gente dá, nós nada mais estamos dando a Ele o que é dele mesmo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todos aqueles que nele habitam. Amém? Aleluia? Aleluia ou não? É assim a vida, porque nós somos, pela palavra de Deus, nós somos como embaixadores do reino de Deus. A nossa pátria está nos céus e nós somos representantes, nós somos embaixadores. Esse lugar é como se fosse uma embaixada do reino, aleluia, onde nos reunimos para tratar dos negócios do reino de Deus. E nós somos representantes do reino nessa terra. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus disse: quando nós fôssemos orar, nós devemos sempre orar pedindo, Senhor, que venha o teu reino, o teu governo. Opa! E seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém, queridos? Existe uma vontade no céu que Deus quer que seja feita na terra. Para isso que o governo, o reino de Deus vem. Então nós somos embaixadores do reino. Nós estamos representando os negócios da nossa pátria, que está no céu. Amém? Por isso todos os recursos vêm da embaixada. Todo recurso vem daquele que nos enviou para uma missão, para um projeto, um propósito. Propósito de Deus, propósito de reino. Então, quando nossa mentalidade é mudada pela palavra,
e nós entendemos o nosso papel aqui, que nós somos alcançados por Deus para um propósito, então fica mais fácil quando nos reunimos aqui para dizimar, ofertar, a gente entende, fica mais fácil as coisas. Nós entendemos que nós não estamos fazendo isso para fazer uma troca com Deus, ou uma barganha com Deus, porque se nós dermos, Deus vai dar mais, ou 100 vezes mais, ainda que Ele prometa, que ainda que existe uma lei natural, que é a lei da semeadura, que tudo que você semear, você vai colher, e é em todos os sentidos, e inclusive também na questão financeira também. Ainda que existe promessas, ainda que existe essa lei natural de Deus, contudo, não é por isso que os seus filhos investem ou ofertam ou dizimam. É para um propósito maior. Não tem muito a ver conosco, tem muito a ver com Ele. Não tem muito a ver com os nossos projetos, tem a ver com o projeto dele. Não tem muito a ver com os nossos propósitos, tem a ver com o propósito dele. Aleluia! Quando nós entendemos isto, então o dinheiro deixa de ser um mamon na nossa vida, um tipo de Deus tirano, né? Que governa a vida de muitas pessoas, levando as pessoas a serem pessoas avarentas, a amarem ao dinheiro, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro ela se torna a raiz de todo o mal. O que você acha de todas as guerras, o que você acha de todas as situações políticas, tudo é o amor ao dinheiro. Mas nós não amamos o dinheiro, nós amamos o Senhor. O nosso Senhor não é o dinheiro, não é mamon. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Ele mesmo disse, nós não podemos servir a dois senhores. Ou você serve a riquezas, mamon, ou você serve ao Senhor. Não existe um reino intermediário. Sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ou nós estamos no reino das trevas, ou nós estamos no reino do Filho do seu amor. Mas eu creio que todos nós estamos no reino do Filho do seu amor, porque Ele nos transportou, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! E nós estamos investindo, semeando no reino de Deus. Jesus Cristo disse em Lucas: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. O que ele quis dizer com isto? A palavra granjear significa ganhar. Ele disse, ganhai ou granjeai amigos. Ganhai amigos. Amigos foi o título que Jesus usou para os seus discípulos. Ele disse assim, já não vou chamar vocês de servos, mas amigos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho revelado tudo o que o Pai tem me dado a mim. Chamou os discípulos de amigo. Ganhai amigos, ou fazei discípulos. Ganhai discípulos, amigos, com as riquezas da injustiça, porque toda riqueza, ela tem uma origem iníqua, tem uma origem desde que o pecado entrou. O dinheiro que você vem à sua mão, você nem sabe por onde passou. Mas ele disse, dessas riquezas de origem iníqua, ele disse, ganhai amigos, ou fazei discípulos, para que quando estas são a riqueza, vos faltar. Quando é que as riquezas vai faltar para a gente? A Bíblia diz que da mesma forma que a gente veio a esse mundo sem nada a gente vai voltar. Ninguém vai levar nada daqui. Então quando estas vos faltarem, quem são esses? Estes que foram ganhos, esses que foram investidos, discípulos, missionários, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, porque nós investimos as riquezas para isso. Estes vão receber, cada um de nós, que foram primeiro do que a gente.
e vão receber a gente nos tabernáculos eternos. Na eternidade, nós seremos recebidos por pessoas que nós investimos nossas riquezas, nosso dinheiro, em missionários que foram em outros países pregar, nesta obra aqui em Poá, de vidas que foram alcançadas por meio desse trabalho e que serão alcançados por meio desta obra aqui, esta igreja, amém? Que é uma igreja nova, né? Que está se iniciando e que tem muito o que fazer, e tem muito o que alcançar, muito que atrair, muito o que alcançar em Poá, em outras cidades vizinhas, amém, queridos? Então, olha o que Jesus disse: ganhai amigos, façam discípulos. Foi isso que Jesus disse, é a ordem dele em Mateus: ide em todas as nações, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Aleluia! Esta é a grande comissão da igreja, a nossa grande comissão: fazer discípulos. Coloquem isso no seu coração. Fazer discípulo não é só pastor, é a ordem para a igreja. Você precisa colocar isso no coração e pedir: Senhor, eu quero fazer discípulos para o Senhor. Não é discípulos para a gente, é discípulos para o Senhor. Amém, queridos? É ganhar vidas, ensinando elas a guardar a palavra, as coisas do Senhor, levando elas de maneira que Cristo seja formado nelas, como está sendo formado em nós. Isto é fazer discípulo ao Senhor. Amém, queridos? Quando nós entendemos isto, e tudo isto é a palavra de Deus, que vai mudando nossa forma de pensar com relação ao dinheiro, com relação às posses. Quando a palavra de Deus vem, nós, quando viemos do mundo, nós tínhamos uma maneira de lidar com o dinheiro. Mas quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, através da palavra, nossa mentalidade vai mudando. E a nossa maneira de lidar com o dinheiro vai sendo transformado, vai mudando. Assim como qualquer área da nossa vida que a gente trouxe do mundo, em relação ao casamento, em relação ao namoro, em relação a qualquer área da nossa vida, a palavra vai norteando a gente, vai ensinando, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vai iluminando o nosso caminho, como nossos passos devem ser dados, como nossa vida deve ser, como nosso comportamento deve agora atuar. Outrora eu era do mundo, eu fazia assim, eu pensava assim, eu tinha uma opinião assim, mas agora que fui transformado por Deus, fui mudado, salvo pela graça de Deus, agora eu preciso aprender. Um novo trilho agora é colocado para mim, um novo caminhar para mim agora. Existe uma obra que Ele mesmo preparou para que nós andássemos nela, como diz o apóstolo Paulo. Amém, queridos? Um povo diferente, um povo separado, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, um povo que, disse Pedro, um povo em que foi alcançado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Através de você, de mim, da igreja, nós podemos anunciar as virtudes de Jesus, as virtudes do Senhor, seus atributos, suas glórias, suas virtudes se manifestando através de cada um de nós neste mundo. Aleluia! A tal ponto que a gente possa dizer como Jesus, quando nessa terra andava em carne, aqui, quando o Verbo se encarnou e habitou em nosso meio, e respondendo à pergunta de um discípulo chamado Filipe, dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: mas como assim? Quem vê o Pai, vê a mim. Jesus está dizendo: se você quer conhecer o Pai, olhe para mim. Da mesma maneira, irmãos, é a sua igreja nessa terra. Quem olhar para a igreja precisa ver Cristo nela. Quem olhar para nós precisa ver Cristo em nós.
para que possamos dizer como Jesus: quem vê a mim, quem vê a igreja, vê Cristo. Amém? Por isso que a igreja é chamada do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Porque a igreja é o corpo coletivo, o corpo, o Cristo corporativo. Antigamente Jesus tinha um corpo limitado. Sacrifício, oferta, não quiseste, mas um corpo me preparaste. O Verbo se fez carne e andou no nosso meio. O Cristo tinha um corpo, mas era um corpo limitado. Mas depois que ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, ele então tem agora um corpo também, mas não um corpo limitado, mas ele tem um corpo coletivo chamado igreja. Agora ele não é um corpo limitado. Ele está aqui, como ele está na África, como ele está na Espanha, como ele está no Japão, como ele está em todas as nações, em todos os bairros, em todas as cidades, o Cristo está. Como? Através da sua igreja. O corpo de Cristo, o corpo coletivo, o Cristo corporativo está em todos os lugares. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Que maravilhoso, que privilégio e que responsabilidade também nós temos. Ser igreja, ser um povo de Deus, separado, santo, diferente, que resplandece a luz e a glória de Deus. Nós, a igreja, nós somos como refletores, não voltado para nós mesmos, mas sabe, naquelas praças onde tem aqueles monumentos e as luzes embaixo refletindo e todo o refletor de baixo e a luz voltada para que as pessoas enxerguem com clareza aquele monumento na praça, pois nós somos como esses refletores. E o que faz esses refletores? Ilumina, mostrando o caminho, mostrando não um monumento, mas mostrando para os que estão em trevas o único que pode salvá-las, o único que pode libertá-las, o único que pode satisfazer a sede de significado que todo ser humano tem dentro de si, o único que pode preencher o vazio daquela pessoa insatisfeita em si mesmo, buscando em coisas ou pessoas satisfazer algo que só Jesus Cristo pode, quando entra dentro dela, satisfazer. Nós mostramos, nós somos a luz do mundo, porque nós refletimos e mostramos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis ali o único, o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, irmãos. Você tem sido isto na sua empresa, você tem sido isto na sua escola. Sua vida tem refletido de tal maneira que elas têm canalizado o seu olhar para Cristo, para Jesus. Essa é a nosso privilégio e a nossa responsabilidade também. Amém? Vamos ofertar, vamos dizimar. Tudo isso para dízimo? Na realidade, tudo isso é que o Espírito Santo quer falar conosco. Amém? E vai continuar falando aqui. Que Ele está falando conosco no louvor, na adoração, nos momentos de dízimo, na oferta. Tudo Deus está falando. Tudo Deus vai falar. Vai falar através do irmão que está ao seu lado. Ao final do culto Ele vai continuar falando. Ele sempre está falando. É nós muitas vezes que não conseguimos ouvi-lo. Amém? Amém? Pode trazer sua oferta, se você, seu dízimo, se você tem, para entregar. Faça isso. Nós cantamos hoje aqui: tudo é para ti, só para te adorar. Estamos nós
Por que estamos aqui, irmãos? Estamos aqui só para te adorar, Senhor. Amém? Como igreja, como corpo de Cristo. E estamos aqui também para estarmos juntos, como irmãos em Cristo. Você é o meu irmão, minha irmã em Cristo. Amém? Eu tenho pessoas da minha família muito preciosos. Mas deixa eu te falar uma coisa, se eles não nascerem de novo, se eles não se converterem, eles não estarão comigo. Mas você estará comigo. Você é a minha família. Você é a família do Senhor. Amém? Então por isso estamos aqui, porque amamos estar juntos. Precisamos uns dos outros. Deus fez um homem coletivo, você sabia disso? O próprio Deus que você serve, ele é coletivo. Ele é um Deus plural. Porque é a Trindade. Ele é um único Deus, mas em 3 pessoas distintas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, um só Deus, mas 3 pessoas distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Como entender isto com a cabeça e a razão? Como muitas religiões querem fazer. Como, por exemplo, as testemunhas de Jeová. Eles não creem na divindade de Cristo, porque isso não entra na cachola deles. Mas pela fé nós entendemos. Porque no dia em que você definir Deus, explicar Deus, ele deixa de ser Deus. Porque Deus é impossível explicar Deus. Não conseguimos definir Deus plenamente. A palavra definir é dar fim a algo. Mas Deus é eterno. Como podemos definir, explicar Deus? Como podemos explicar a Trindade? Nós entendemos ela pela fé. Em toda a Bíblia nós encontramos isto. Ainda que não existe a palavra Trindade, mas nós vemos a ação dos 3 na palavra, na criação, na salvação, na redenção. Como explicar? Então isso não entra na cabeça de muitos em muitas religiões. Mas pela fé nós entendemos. Um Deus comunitário. Um Deus família. Amém? Você acha que Deus estava sozinho? Não. Jesus em João 17 disse: ó, Pai, eu quero estar com aquela glória que eu tinha antes da fundação, que eu tinha contigo. Quando nada havia. Quando nada havia, quem estava lá? Lá estava o Pai, o Filho, o Espírito Santo, numa comunhão perfeita, numa harmonia perfeita. Estava lá. Um Cristo, um Deus família, um Deus comunitário, um Deus plural. Façamos o homem a nossa imagem singular, mas plural nossa imagem, e semelhança singular, uma só imagem, uma só semelhança, mas façamos juntos o homem. E por isso que o homem, ele é tripartido. Ele é espírito, ele é alma, ele é corpo. Mas ele é uma pessoa só, mas ele é 3. Ele é alma, espírito e corpo. Mas também, quando Deus fez um homem, ele também fez um homem comunitário. Porque o homem não pode ficar sozinho. Ele não foi feito para viver isolado. Por isso que quando Adão, um único homem, pecou, todos nós pecamos. Não é isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 5? Ele diz: por um homem o pecado entrou. E pelo pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Como todos pecaram? Quando Adão pecou, porque ele é um homem comunitário. Ele é o cabeça da raça humana. Nós estávamos em Adão quando ele pecou. Talvez você diga assim: se eu estivesse lá não pecava. Você pecava, você pecou, você estava lá nele. Em Adão. Porque Adão é um ser coletivo. Porque Deus fez a sua imagem e semelhança. Porque ele é um Deus coletivo. Amém? Por isso ele disse: não é bom que o homem fique só.
Por isso tem a igreja. Por isso existe a igreja. Por isso existe a necessidade de congregarmos, de nos reunirmos sempre. Por quê? Porque sozinho você se torna uma pessoa muito fácil para Satanás. Ninguém anda sozinho. Ninguém é uma ilha. Nós precisamos um dos outros. Nós somos membros do corpo de Cristo. Você já viu o que acontece se um membro do seu corpo é cortado e arrancado, desligado do corpo? Aquele membro que foi desligado do corpo, ele perde a vida do corpo. E a consequência é que aquele membro separado do corpo apodrece, cheira mal. Porque ele não está mais ligado ao corpo. É assim qualquer pessoa que quer viver isolado, desligado da igreja e do corpo de Cristo. O que vai acontecer é que você vai apodrecer, você vai adoecer, porque você não está recebendo, a vida está no corpo. E se nós estivermos no corpo, nós estaremos participando da vida. Amém? Você está entendendo? Por isso a necessidade de estarmos aqui, hoje, como igreja. Podia continuar aqui e deixar até isso aqui que eu estou falando aqui. Mas vamos ler alguma coisa que Deus quer aqui para nós aqui nesta noite. E Deus já está falando e vai continuar falando, amém? Amém, queridos? Estamos conversando sobre a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos conversando, Deus está falando. Deus está falando. Nos evangelhos, existem 7 registros. 7 registros a respeito de um lugar chamado Betânia. Nos 4 evangelhos existem 7 registros a respeito de Betânia. Betânia é uma aldeia, uma cidade, e existem 7 registros a respeito dela. Todas elas trazendo grandes ensinamentos. Todas as passagens a respeito desse lugar chamado Betânia nos traz grande ensinamento. Só que existem 2 Betânias na Bíblia. 2 Betânias, 2 lugares com o nome de Betânia. Uma Betânia que fica além do Jordão. Uma Betânia que fica além do Jordão. Um lugar onde João Batista batizava. Onde o próprio Jesus, por exemplo, ali foi batizado. André, Simão Pedro, João foi batizado. Ali, um lugar chamado Betânia, era o lugar onde João Batista estava batizando. E uma outra Betânia que fica além do Jordão. Esta Betânia que fica além do Jordão a outra Betânia, ela vai além do Jordão. A Betânia que vai além do Jordão é onde João Batista batizava. Mas a outra Betânia é do outro lado, que fica na encosta de um monte chamado Monte das Oliveiras. A gente já vai ver isso aqui. Essa outra Betânia fica na encosta do Monte das Oliveiras. São 3, se não me engano, 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Então nós vamos ver, por exemplo, João capítulo 1, verso 28. Vamos para lá.
aqui, João 28 fala, estas coisas aconteceram. Vê outra tradução, é Betebara não. Eu quero outra tradução. Eu acho que até está errado aquilo ali. Essas coisas aconteceram em Betânia. Essa Betânia, presta atenção, do outro lado do Jordão, além do Jordão, do outro lado do Jordão. E aí, nessa Betânia, o que acontecia lá? Era onde João estava batizando. Então essa é uma Betânia, além do Jordão, onde João batizava. Agora nós vamos em Lucas, no capítulo 24, no verso 50 e 51. Nós vamos ver a outra Betânia. Aí essa Betânia que fica ao outro lado, segundo a Bíblia, ela fica a 300 estádios, que significa 3 quilômetros, mais ou menos, distante de Jerusalém. Na encosta do monte, chamado Monte das Oliveiras. Jesus já morreu, ressuscitou, agora ele passou as instruções para os seus discípulos, e agora ele vai ser elevado ao céu. Ele vai ser assunto ao céu, ascendido ao céu. E tendo levado até as proximidades de Betânia, aqui já é uma outra Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Verso 51, e enquanto os abençoava, ia se retirando da presença dele, sendo elevado aos céus. Isso daqui é uma outra Betânia na encosta do monte, encostada ao monte das oliveiras. Vamos ver mais um texto, capítulo 1 e 2. Atos, capítulo 1, verso 1 e 2. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a fazer, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após de haver entregue seus mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que haviam escolhido. Vamos um pouquinho mais para frente, vamos ler o verso 10. Deixa eu ver aqui o versículo 10. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Próximo. Então eles voltaram para Jerusalém. Agora presta atenção. Vindo do monte chamado, tá vendo? Das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, de cerca eu falei 3, mas cerca de 1 quilômetro. Então presta atenção, tá vendo? Essa Betel fica na encosta desse monte, né? Que dá essa distância aí. Então nós temos uma Betânia, além do Jordão, é onde João batizava. E nós temos uma outra Betânia, que fica em costa do Monte das Oliveiras, e o acontecimento ali é a elevação de Cristo ao céu. Amém? Então, uma Betel, nós temos um evento, que é o batismo. Na outra Betel, nós temos um outro evento, que é Cristo sendo elevado ao céu. Amém, queridos? Isso aqui é muito significativo, prestem atenção. Qual a lição espiritual que nós podemos tirar daqui hoje? De Betânia a Betânia. É o caminho do discipulado de Deus na nossa vida.
De Betânia a Betânia é o caminho do discipulado de Deus na vida da gente. Por quê? Porque qual é a marca de que você é de Deus, de que Deus te alcançou, quando você foi regenerado, alcançado e salvo por Deus, era necessário uma marca na sua vida. Uma marca externa diante de todo mundo que você agora pertence ao Senhor. É o início da sua caminhada cristã. Qual que é? O batismo. O batismo, podemos dizer, é um sinal, uma marca do início da nossa vida cristã. Agora, e o final? Qual que vai ser o final da igreja? O arrebatamento. Paulo em Tessalonicenses diz, para a gente não ficar triste com os irmãos que morrem em Cristo porque eles estão dormindo, porque ao soar da trombeta, o Senhor descerá do céu nas nuvens, e os mortos serão ressuscitados, e nós que ficarmos vivos, porque ele acreditava que Jesus ia voltar. Paulo acreditava que no seu tempo Jesus voltaria. Mas os que ficarem vivos serão elevados, arrebatados para encontrar com o Senhor onde? Nos ares. Então, de Betânia a Betânia é o caminho do discipulado e do trabalhar de Deus na sua igreja, no seu povo. Amém, queridos? Deu para entender até aqui? Betel, batismo, o início da nossa caminhada. A única diferença é que nosso batismo não é o de João, é o de Jesus. Mas batismo é a marca do início, do começo da sua vida cristã. É o sinal de que você iniciou a vida cristã. Então, dali até o dia em que você será elevado. Para falar a verdade, todos vão participar do arrebatamento. Até os mortos que morreram em Cristo. Aliás, eles primeiro serão ressuscitados. E eles não vão sozinhos. Os que ficarem, Paulo disse que os que ficarem vivos, juntos com os que foram ressuscitados, juntos serão arrebatados e encontrarão com o Senhor nos ares. Amém? Amém ou não? Então esta experiência todos nós vamos participar. Aleluia. Nem os que morreram. Talvez é isso que Paulo está dizendo, não fiquem tristes. Eles que morreram vão também experimentar isto. Eles também verão. Jesus vai voltar para eles também. Aleluia, irmãos? Então, o que eu quero dizer de Betel a Betel. Perdão, estou com Betel na minha cabeça. De Betânia a Betânia é o caminho do trabalhar de Deus. É isso que nós vamos ver um pouquinho hoje, do trabalhar de Deus. Agora, é muito interessante o que significa a palavra Betânia. Não é a Maria Betânia, não. Você sabe o que significa Betânia? Um dos significados de Betânia, por exemplo, é casa da aflição. Mas Betânia tem um outro significado também. Betânia significa casa do figo. Repita comigo, casa do figo. Você lembra quando Jesus avistou uma figueira que tinha folhas e foi ver se tinha fruto? Chegou lá, não tinha, ele amaldiçoou a figueira, foi lá em Betânia. Porque Betânia, o nome significa casa de figos. Diga comigo, Betânia significa casa de figos. Aleluia. Amados, é muito significativo o significado de Betânia como casa de figo. Alguém já comeu figo aqui? Já comeu? Eu nunca. Queria comer para ver o gosto. É gostoso? Não sei, é. Hã? É doce? Bem doce. E na realidade, o figo, ele não é um fruto. O fruto, ele não é um fruto muito simples. O figo, ele é uma infrutescência. Sabe o que é interessante? Ela tem um nome, sicone.
o figo é uma flor invertida. Pensa numa flor, assim, ó. Só que agora pensa nela invertida. A flor do figo, ela não é visível. A flor de figo, do figo, ela não é... Por quê? Porque a flor do figo, ela fica no seu interior. Por esta razão é que muitos insetos polinizadores, eles não conseguem chegar ao pólen do figo. Por quê? Porque ela é para dentro do interior, ela é invertida, é para dentro. Então, nenhum inseto consegue chegar lá para pegar o pólen. E aí o que vai fazer? Porque o figo precisa do inseto para que o figo possa produzir mais fruto e semente. E como ele vai fazer? Porque não há inseto que possa entrar. Mas existe um inseto que chama vespa de figo. Alguém já ouviu falar? Aqui? Vespa de figo? Pois é o único inseto que consegue entrar. Chama-se vespa de figo. Ela tem um nome que denominaram para ela de vespa fundadora. Ela é uma vespa, e essa vespa ela precisa de um berçário. E o berçário é exatamente o figo. Então, o inseto precisa do figo e o figo precisa desse inseto. Ambos não podem existir sem um sem o outro. Um precisa do outro. E sabe o que acontece? É que essa vespa, ela tem uma viagem para dentro do figo, e essa viagem é uma viagem só de ida. Por quê? Ela é uma vespa fêmea, e no figo existe uma passagem bem estreita, bem estreitinha, cujo nome é ostíolo, que é uma passagem bem estreita. E quando ela vai entrar por debaixo nessa passagem estreita, ela vai entrar, mas ela vai deixar para trás as asas e a sua antena. Ou seja, ela vai entrar e não vai mais sair. É uma viagem só de ida. Não tem volta. E aí, quando ela está lá, ela coloca os seus ovos, choca os seus ovos. Existe um grupo que nasce de larvas do sexo masculino e larvas feminino. Após ela chocar e nascer esse grupo, os machos passam por toda uma curta existência ali dentro. Porque ele vai ficar ali, nos túneis, alguns túneis que ficam ali através dos figos, enquanto as fêmeas, ela terá uma rota de escape, e isso vai se dar quando essas fêmeas, essas larvas fêmeas, elas estiverem completamente desenvolvidas. Quando elas estiverem completamente desenvolvidas, essas larvas, ela vai ter uma rota de escape. E aí, uma vez que uma fêmea voa para fora da flor, do figo que está dentro, no interior, então ela carrega um pouco de pólen com ela e o leva para outro figo, que será a sua viagem sem volta também, e assim vai indo. Amém? Eu não sou biólogo. É biólogo que mexe com isso? Eu não sou biólogo, amém? Mas eu tenho Google.
A gente estuda, a gente consulta, amém, amados? Então, esse processo, essa vez, por isso quando você for comer o figo, não, pastor, não vou mais comer figo, porque eu vou comer figo de larva masculinas mortas e vespa. Não, porque o figo solta uma enzima que vai tornar isto proteínas que acabam participando do próprio figo ali. Amém, amados? Pode comer. Mas segundo Beto e alguns aí, ele é docinha. Amém? Amém? Agora, casa de figo. O discipulado é exatamente do Senhor, é neste ambiente, nessa habitação. Casa de figo. E o que tem a ver tudo isso que eu falei? Muito. É o processo interessante de Deus trabalhar. Primeira coisa, o trabalhar nesse fruto é no seu interior. Não é um trabalhar. A beleza a flor, a beleza do fruto, que é a flor, ela está escondida, ela está dentro, é de dentro para fora. A beleza do fruto não está fora, mas a beleza do fruto está dentro dela, amém? E isso significa o quê? Isso mostra o trabalhar de Deus em nós. Isto mostra o discipulado de Deus em nós. Quando o Senhor trabalha em nós, Ele trabalha de dentro de nós para fora. Toda a beleza do cristão começa de dentro de nós. Amém? Amém ou não? Queridos, é muito interessante. Geralmente, na vida de um novo convertido, nós sempre olhamos para o comportamento delas. E algumas pessoas não possuem, às vezes nisso, um comportamento adequado à palavra de Deus. E nós, às vezes, criamos dúvida com respeito à conversão daquela pessoa. Mas nós devemos nos lembrar que a mudança que o Evangelho faz numa pessoa não é uma mudança de comportamento inicialmente. Mas a mudança do Evangelho começa no interior daquela pessoa. E claro, depois esta obra começando no seu interior, então vai afetar o seu comportamento. Amém? Vai afetar o seu comportamento. Por isso que às vezes nós podemos olhar para uma pessoa que tem um comportamento de um cristão, mas às vezes ele interiormente não é nascido de novo. Pode ser que você olhe para uma pessoa bem educada na religião e aquela pessoa não ser uma pessoa salva, uma pessoa alcançada. É uma pessoa que foi educada no Evangelho, mas não transformada pelo Evangelho. Agora é possível olhar alguém que tem um comportamento em que eu fico meio assim, mas lá dentro Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Por isso que é difícil a gente julgar quem que nasceu de novo. Você nasceu de novo? Mas quem pode dizer quem nasceu ou não nasceu de novo? Mas cada um tem que ter a sua convicção pessoal de que Deus fez e está fazendo uma obra no seu interior. E claro, que aquela obra que Deus está fazendo, aquela beleza, aquela obra bela e maravilhosa que Deus está fazendo dentro, no seu interior, claro que vai atingir mais cedo ou mais tarde o nosso comportamento. Mas não é o comportamento que precisamos mudar nas pessoas, mas é levar as pessoas a terem um encontro real com Jesus de tal maneira que lá no seu espírito, no seu coração, no seu interior, o Espírito Santo comece a fazer uma obra dentro dela. Olha para o figo, cadê a flor? Porque toda a beleza do fruto é a sua flor. Mas onde está a flor do figo? Está escondido. Ninguém consegue enxergar. Onde está? Dentro.
quando olhamos para um cristão, onde está a beleza dela? Dentro. Há uma vida bela e maravilhosa posta dentro de você. Aleluia. A segunda coisa que a gente pode ver e tirar lições disso daqui, dessa casa de figo, do trabalhar de Betânia, casa de figo, é que é um trabalho conjunto, há uma mutualidade. A vespa precisa do figo para que o figo seja como um berçário para ela, mas também o figo precisa da vespa para ela poder produzir mais frutos e semente. Amém? Ou seja, um precisa. E o que eu quero dizer é que esse trabalhar transformador de Deus em nós, é um processo de Deus, mas ele é um processo mútuo. Ele não é um processo só de Deus, mas ele é um processo de Deus junto com você. Por exemplo, a gente vai ler Filipenses. Vamos para Filipenses. Deixa eu ver aqui, se não me engano, Filipenses. Eu acho que é capítulo 2, eu acho que é capítulo 2 ou 3, deixa eu ver aqui. Eu acho que é 3. Filipenses. Capítulo 2. Põe, Alexandre, para mim o capítulo 2, verso 12 e 13. Presta atenção. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, Paulo fala, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ali diz, colocar em prática. Acha para mim, Ale, a palavra desenvolver. Ali é colocar em prática. Vamos ver uma outra tradução melhor. Assim, pois, meus irmãos, amados irmãos, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Quantos aqui foram salvos? Quantos foram salvos? Mas vocês não só foram salvos, vocês também estão sendo salvos. Por isso a palavra desenvolver a salvação. Porque embora você foi salvo no seu espírito, você agora está sendo salvo na sua alma. Mas um dia você será salvo no seu corpo. Então a salvação de Deus, ela tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Aleluia! Amém? Tem um cântico que a gente canta aqui na igreja, faz tempo que não canta. E nós somos salvos pela graça. Aí diz, salvos pela graça. Como que é? Mediante a fé em Cristo eu fui salvo. Mas antes fala, o comecinho. Lembra, William, comecinho? Hã? Faz tempo, né? Eu não acredito. Não, acredito é o que nós cantamos. Justificado fui, santificado sou, glorificado serei, através de Cristo, livre da culpa do pecado. Estou sendo livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei. Você entende? Justificado, mas agora estou sendo santificado. Justificado é um ato só. Não é um processo. Agora, santificação é um
processo. Então você foi justificado, só que agora você está sendo santo. E um dia você será glorificado, porque esse corpo velho vai receber o novo, gente. Amém? Esse corpício vai ter um corpício da hora. Amém ou não? Você entendeu? Por isso diz, livre da culpa do pecado. Quando fomos justificados, nós somos livres da culpa. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Livre da culpa. Mas em nós há o poder do pecado. O pecado que reina e que quer governar nossa vida e levar-nos a cometer muitos pecados. Mas esse poder, esta vida que ganhamos em nós e que precisa ser desenvolvida em nós, nos livra do poder da lei e da morte, da lei da morte, do pecado e da morte. Aleluia! Então nós estamos sendo livres do poder do pecado. Mas um dia nós seremos livres da presença do pecado. Porque enquanto estivermos neste corpo, o pecado vai estar presente. Mas um dia não haverá mais pecado, gente. Não haverá mais a presença do pecado. Amém? Nós vamos viver uma vida num corpo totalmente incorruptível, glorioso. Aleluia, irmãos. Vocês estão entendendo? Amém? Então esse processo de Betânia a Betânia, na casa de Figo. Então, é o que nós estamos falando aqui, é do um precisando do outro, que é um trabalhar mútuo. Então, primeiro, você precisa desenvolver, você tem uma responsabilidade. Amém? Eu sei que as pessoas fazem gracinha com isso, e também, eu também não gosto de fazer muito, mas hoje eu quero fazer um pouquinho só, e é uma vez só, tá bom? Amém? Olhar para o outro aí e falar assim, você tem que desenvolver a sua salvação. Fala. Amém? Pronto, não faço mais isso. É nossa. Só que, olha só o verso seguinte, o verso 13. Porque Deus é quem opera ou efetua em vós tanto o querer como ele. Quem é que opera em você o querer e o realizar? É Deus. Mas quem tem que desenvolver? Como explicar isso? Se é Ele que opera o querer e o realizar, porque é um trabalho mútuo. A graça de Deus age dentro de você e você responde à graça de Deus em você. Amém? Deus age dentro de você e você reage. O salmista diz assim, se não me engano, no Salmos 27, assim, ele fala assim, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse, o teu rosto, ó Senhor, eu buscarei. Você percebe? Deus age e o homem reage. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, então ele responde, o teu rosto, eu buscarei. Então, é a operação da graça. Olha o que Paulo disse. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E a graça de Deus não se tornou vã em mim. Antes, trabalhei mais do que todos os outros, mas não eu. A graça de Deus em mim. Está vendo? Primeiro ele disse que a graça pode se tornar vão na nossa vida. E quando que a graça de Deus se torna vão na nossa vida? Quando nós não respondemos a ela. Ele dizia, eu trabalho mais do que todos. Parece uma arrogância do apóstolo. Mas ele diz assim, não eu, na verdade, mas a graça de Deus em mim. É o mesmo que ele diz para Gálatas 2:20. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, queridos? Então, a santificação, os teólogos usam uma palavra, chama-se sinergismo. O que é isso? É o trabalhar do Espírito Santo e o seu Espírito
desenvolvendo a santificação ou a vida de Cristo sendo formada em cada um de nós. Aleluia, irmãos. Por isso que quando um crente é alcançado por Deus, parece que eles falam assim, bom, agora o que eu espero? Eu espero o céu. Parece que fica um hiato no meio. Fomos salvos, agora vamos esperar o céu. Não, irmãos, isso aí sempre foi errado, esse ensinamento. Não existe esse hiato. Você foi salvo, mas agora há um processo de Deus de santificar você. E santificar você, sabe o que é? É fazer você a cada momento, a cada instante que vai passando, você ser semelhante a Jesus Cristo. É formar Cristo em você. É fazer com que a vida de Cristo que está habitando no seu espírito se expanda para a sua alma, de maneira que as suas emoções sejam as emoções como a de Cristo. Que a sua vontade seja agora mesclada com a vontade de Cristo. E que a sua mente seja a mente de Cristo. Mas aí, essa vida não vai só alcançar a sua alma, mas um dia ela quer alcançar o seu corpo, porque o seu corpo será igual ao do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, em João capítulo 3, verso 1 e 2, diz que agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não manifestou-se o que nós havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque veremos como Ele é. Amém? Quando a igreja estiver diante de Jesus, Jesus vai dizer como Adão para ela: esta é carne da minha carne e osso do meu osso. Ela tem uma realidade, a minha realidade interior, osso, e tem a minha expressão exterior, carne. Esta sou eu com útero, disse Adão para Eva. Vocês estão entendendo? É a igreja, somos nós. Somos nós. Nozes. Então, queridos, quem está entendendo a palavra de Deus? Então, é um trabalho conjunto, a vespa e o figo. Mas se percebe também que nesse trabalho mútuo tem morte? Tem morte ou não tem? Tem morte. Porque esse também é o processo do trabalhar de Deus em nós. Morte. Paulo chega a dizer, em 2 Coríntios capítulo 4, que todo cristão deve trazer o morrer de Jesus com ele, para que a vida de Cristo se manifeste. Para o figo produzir semente e fruto, presta atenção, Jesus disse, se o grão de trigo cair e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então esse processo de morte, diz que quem quiser vir após mim, disse Jesus, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo e tome a sua, e cruz é lugar do quê? Morte. É o processo de Deus. É o processo da cruz, é o trabalhar da cruz pelo Espírito Santo em nós. Morte, morte para nossas opiniões, morte para as nossas agendas, morte para os nossos projetos, morte para as nossas vontades, morte para as nossas ambições. É o trabalhar de morte. Ah, isso é doloroso demais. Não, isso é esplêndido, porque quando a ação da morte vai atuando nas nossas vidas do cristão, mais manifestação da glória, da virtude de Cristo vai acontecendo na sua vida. Mais de Cristo vai sendo formado em você, mais da glória de Deus. A gente fala assim, Senhor, mostra a tua glória. Sim, a glória está dentro de você, e para que a glória possa se revelar, é preciso eu trazer comigo o morrer de Jesus, sempre e em todo lugar.
é no trânsito, é na fila de banco, sempre naquela hora em que você quer agir com a sua justiça, que você quer agir com tal coisa, não, ali você olha para a cruz, você traz o morrer de Jesus com você, aleluia. Aí você diz, mas eu estou perdendo. Mas é perdendo que você ganha. Você perde ali, mas você vai ganhar o poder e a glória da manifestação do Cristo poderoso na sua vida. Amém, irmãos? Amém? Que aí você não precisa buscar justiça, se justificar, porque o próprio Deus vai justificar você. O próprio Deus vai tomar aquela causa por você. Dia menos dia você vai ver a manifestação de Cristo na sua vida por aquele momento em que você entregou à morte sua vontade, sua opinião, sua ira, sua justiça. Amém, amados? Vocês estão entendendo? O processo da casa do figo. Do figo. De um trabalhar conjunto, de um trabalhar mútuo. É um trabalhar parceiro entre o Espírito Santo e o Espírito vivificado do ser humano, que foi salvo pela graça em Cristo. Tudo isso que eu estou falando não é numa pessoa não regenerada. Uma pessoa não regenerada não precisa de santificação. Ela precisa nascer de novo. Eu nunca entendi Apocalipse, que diz assim: aquele que é santo, santifique-se, e aquele que é injusto. Aquele que é justo, pratique justiça a mais. E aquele que é injusto, pratique injustiça. E aquele que é impuro. Eu nunca entendi, mas um dia eu entendi. Um sujo, ele só vai fazer o quê? Sujeira. E então, um santo, ele vai fazer o quê? Ele vai se santificar mais ainda. Santificação só é para o santo. Não existe santificação para o ímpio. Eu sempre confundo lagarta. Lagarta é a que vira borboleta, certo? Não é isso? Isso. É o que vira borboleta. Antes de se tornar borboleta, o que ela faz com as plantas? Destrói. Destrói. Você já pegou uma na mão, na pele? Queima. Então, esse mesmo bichinho que destrói as plantas, acaba com as plantas, ele vai passar por um processo chamado metamorfose, e ele vai sair daquele lugarzinho lá diferente. Aí ele sai ali e é transformado numa borboleta. E o que a borboleta faz nas plantas? Que, Beto? Ela leva o pólen. Olha, ela abençoa a planta. Ou seja, essa borboleta, ela vai desenvolver em vida de lagarta ou de borboleta? Ela vai desenvolver na vida de borboleta. Não na outra. Aquela que era usada para destruir, agora vai ser usada. Entende? Não adianta você santificar um ímpio. Querer que um ímpio viva uma vida de santidade é o mesmo de você querer que o urubu coma alpiste. O urubu não come alpiste, o urubu come o quê? Mas se a natureza dele mudar, aí é. Se você planta feijão, você não pode querer e dizer assim, pé de feijão, semente de feijão. É o seguinte,
Você é feijão, mas agora, a partir de agora, você vai nascer, você vai ser um pé, deixa eu ver, de milho. Olha, o milho é assim. Aí você vai explicando para ele como é que o milho é. O milho cresce assim, vai dar espiga. Aí você fala tudo para ele. Aí você vai cuidando daquilo aí. Aí ele cresce. Aí ele vai produzir milho? Não. Então não tem como você querer que um ímpio, ou uma pessoa que não crê, que não nasceu de novo, você ensinar para ele, olha, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia, você tem que andar assim, você tem que andar desse jeito, você precisa mudar. Não, não, ele não precisa disso. Sabe o que ele precisa? Nascer de novo. Ser salvo, ser justificado. Precisamos pregar o evangelho para aquela pessoa. E quando ela nascer de novo, aí sim, ela vai se tornar um santo de Deus. E aí um santo vai se desenvolver na sua vida de santo. Estou entendendo ou não? Por isso, quem é santo vai se santificar mais. E agora, quem é impuro? Não tem, é uma lei ali. Quem é impuro vai praticar impurezas. Quem é sujo vai se sujar mais ainda. Não adianta um sujo querer... O sujo você tem que se santificar, não. O sujo ele vai praticar, não adianta. O máximo que você pode fazer é educar aquela pessoa. Mas, coitado, vai viver na igreja sofrendo. Porque na igreja vai ser um peso, as coisas de Deus vai ser peso, o céu é um inferno para aquela pessoa. Porque ele não possui uma natureza para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus. Eles não vão compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Ela não tem um espírito vivificado, regenerado, para poderem compreender as coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Ter apetite pelas coisas de Deus, apetite por Deus, apetite e fome pela palavra de Deus. O que ele precisa? Precisamos orar para que o Senhor faça uma obra naquele meu irmão, faça uma obra naquela pessoa, que ele nasça de novo, que ele seja transformado. Mesmo aqueles que vão muitas vezes à igreja, mas ir à igreja não me torna um filho de Deus, um cristão. Parece uma como é que fala? Uma ilustração simples, muito, sei lá, sem sentido, mas é da mesma forma que você na garagem de sua casa nos te faz um carro, assim uma pessoa num prédio chamado igreja te faz um cristão, filho de Deus. Porque aqui, cada pessoa precisa ouvir o evangelho, e esse evangelho precisa tocar, de maneira que a pessoa seja salva, nascida de novo, transformada, justificada. Amém? Gerar fé, para que então, pela fé em Cristo, ela seja justificada. Pregar o evangelho de maneira tal que, sinceramente, com coração integral, aquela pessoa receba de verdade Jesus Cristo na vida dele como Salvador dos seus pecados. É preciso que preguemos o evangelho de tal maneira que as pessoas não se sintam, como é que se diz? Não se sintam coitadas, mas se sintam e se vejam pecadoras que precisa de um Salvador. Porque a gente tem um evangelho onde é pregado em que as pessoas se sentem coitadas. Ai, tadinho de mim. Eu sou uma vítima da sociedade, eu sou uma pessoa que estou sofrendo e eu preciso de Jesus para resolver os meus problemas e as minhas tristezas. Mas de Jesus, o evangelho não veio para isto. O evangelho veio, ninguém vai buscar lavar-se na água se não perceber que está sujo. Por isso o evangelho veio. Jesus Cristo não veio para autenticar, ou como está a briga toda aí, para atualizar
A Bíblia. Jesus veio para mostrar que o homem é corrupto e que ele é impossível de praticar a lei e que o único meio que ele precisa é de uma nova vida e que a única solução para a humanidade chama-se a cruz. A cruz mostra que não há solução para o homem senão a morte e ele ganhar uma nova vida, uma nova criação em Cristo. Amém, queridos? E essas questões, no livro de Levítico nós encontramos leis cerimoniais, leis civis, lei moral. Lei cerimonial, Cristo já cumpriu todas elas. Festas, sacrifícios, todas essas coisas em Levíticos apontavam para Jesus e Jesus já cumpriu. As leis civis eram para Israel naquele tempo, mas as leis morais continuam até hoje e elas vão continuar. Homossexualidade, como adultério, mentira, qualquer outra coisa é pecado. Pecado e sempre será pecado. Nenhuma na geração, hoje e amanhã, não importa, isso não vai mudar na palavra de Deus. Amém, queridos? Não vai mudar. Não vai mudar. E o que essas pessoas precisam? Do mesmo que nós precisávamos. Porque todos pecaram e carecem. E todos pecaram e se distanciaram. Carecem da glória de Deus. Elas precisam nascer de novo. Por que prego para um homossexual? Uma pessoa... não porque ele é homossexual, porque ele precisa nascer de novo. Porque se ele não nascer de novo, ele não entra no reino de Deus. No reino de Deus não existe, eu esqueci agora, como é o nome da pessoa que quando vai para um país, ele é brasileiro, mas vai lá para a Inglaterra. Aí ele vai lá na Inglaterra e naturaliza inglês? Não existe isso no reino de Deus. No reino de Deus não existe esse negócio de naturalizar no reino de Deus. Eu sou do lugar, nasci num lugar e agora eu estou na outra pátria e agora eu vou me naturalizar. Não, para você entrar no reino de Deus você precisa morrer e nascer de novo no reino. E você é do reino porque você nasceu de novo. Amém, irmãos? Não tem como um brasileiro. Eu sou isso, agora eu sou... Não tem como. Se não morrer. Precisa morrer. Morrer. Só há ressurreição quando há morte. Esse é o processo lá. Irmãos, eu tinha mais coisas, mas ficamos só aqui no comecinho. Quem sabe domingo que vem, se você não faltar, você vai continuar com a mensagem. Nós vamos continuar falando da Betânia a Betânia. Da Betânia, além do Jordão, onde João Batista batizava, a Betânia, a encosta do Monte das Oliveiras, onde Jesus foi elevado, que é o processo de Deus, de trabalho de Deus em nós. Do início da vida cristã ao nosso arrebatamento, ao nosso encontro com o Senhor nos ares, é o processo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus com esse cântico de novo. Que Deus, ele tome, o Senhor tome o seu lugar. Que lugar é esse? Dentro de nós. O apóstolo chega a dizer assim, que nós temos que santificar a Cristo em nossos corações. A palavra santo ali significa único. Ou seja, em nosso coração, Jesus tem que ser único. Senhor, único. Nada pode ocupar
o nosso interior coração, só Jesus. Nem coisas, nem pessoas, nada. Santifique Ele em seu coração, como Senhor, nesta noite, amém? Diga a Ele: Jesus, eu quero santificar a Ti no meu coração. Toma o Teu lugar em mim. Senhor, toma o Teu lugar de honra na minha vida, no meu coração. Ocupa o espaço que é só Teu, Senhor. Pois eu fui criada para o louvor da Sua glória. Aleluia. Então feche os seus olhos. Oh Pai bendito, obrigado pela Sua palavra. Obrigado pelo trabalhar que o Senhor está fazendo, realizando em cada um daqueles que o Senhor alcançou por Sua graça. Por isso queremos Te adorar nesta hora, elevar a nossa mente, coração, nossa voz, para declarar: Senhor, vem, toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar na igreja, toma o Teu lugar no meu coração, toma o Teu lugar na minha vida, Senhor. Um lugar de honra, um lugar de glória em mim. Senhor Jesus, eu quero santificar a Ti em meu coração nesta noite.